Sons da Terra. Olá para você, nós estamos começando mais um episódio do podcast Sons da Terra, do Terra da Gente. Eu sou o Juliano Tamura e hoje nós estamos com dois convidados aqui no estúdio. Nós estamos com o Alexandre Rezende, que é médico veterinário e também gestor de projetos socioambientais da Bluestone, uma empresa que patrocina vários projetos, várias ações de conservação. E temos também aqui o engenheiro agrônomo e consultor ambiental José Carlos Perdigão, que também é representante da Jaguatibaia, Associação de Preservação Ambiental, e a gente vai fazer então esse bate-papo com eles hoje. Hoje a gente vai falar então de um projeto que está sendo desenvolvido na cidade de Saltinho, que fica aqui na região de Piracicaba e que tem todo o envolvimento, né, da comunidade, preservação, criança, educação, Sim. tudo junto, né? Tudo junto Como e é que misturado. e como começou isso aí? Bom, a Bluestone é uma empresa que ela trabalha com beneficiamento de resíduos da mineração. Então, assim, a atividade dela ela já ajuda a natureza. Primeiro, a gente teve o contato com esse grande problema de Saltinho, né? Que foi aí junto com o Perdigão que a gente conseguiu criar um plano para que a gente possa causar um impacto positivo a longo prazo, médio, né, prazo para a cidade, né? Que é Saltinho Mais Verde, que é um projeto de educação ambiental aliado aí à conservação de todas as nascentes, né? Não, Perdigão? É esse o um objetivo. trabalho a longo prazo, mas que vai deixar um legado para o saltiense, né? Para a população, para que eles tenham, que volte a correr água nos córregos lá de Saltinho. Esse é o grande problema, Perdigão, ultimamente lá? Exatamente. Saltinho está com um déficit hídrico absurdo no período do inverno. Mais de 90% da água no período de inverno é só pelo abastecimento subterrâneo, água de poços. Então, está deixando de correr a água superficial no período do inverno. E a minha participação nesse projeto é bem interessante, porque eu fui fazer um levantamento para um possível empreendimento imobiliário e constatei o baixo déficit de chuva e de distribuição de água na cidade. Quer dizer, tem até dois córregos que praticamente secaram, né? Nesses meses onde que não há chuva, eles Exatamente. só ficam um Tem canal folha, lá, só só tem folha. folha, né? Tem um aspecto muito significativo, porque Saltinho, o nome do município, vem de um salto, de uma queda d'água que existia no passado. Hoje em dia não existe mais. E eu tive lá, há umas 2 semanas atrás, no inverno, um período de seca, não corre mais água no inverno aonde tem o Saltinho, que deu nome à cidade. No período de chuva, corre um pouco de água. Mas a situação é de calamidade no período de inverno. Então, Alexandre, o trabalho primeiramente então é esse, recuperar esses mananciais aí, essas Isso. fontes de água e a mata também ali no município? Isso, porque é um trabalho que ele demanda muita atenção, porque a gente tem que fazer o reflorestamento dessas nascentes, que foi assim, não é um problema de hoje, é um problema, o Perdigão vai explicar melhor, que é um problema que já vem aí das últimas décadas, né, aí 40 décadas, aí 40 anos que vem a monocultura foi tomando espaço, né, e foi retirando essa cobertura vegetal. O que acontece é que aí a gente fica sem a água sendo levada para o subterrâneo, sendo levada, como diz o Perdigão, para a caixa d'água da natureza, né? E aí a Blue entra onde? Para que a gente consiga ter o reflorestamento, ter a água correndo de volta a médio prazo, a única saída é fazer o reflorestamento. E para isso a Bluestone montou esse projeto Saltinho Mais Verde, mas para tentar ter a população junta de 2 maneiras. Primeiro, com a educação ambiental. A educação ambiental é muito importante, que ela vai mudar, né, toda a conscientização através das crianças, que são vetores de levar essa informação para as famílias, né, e criar essa transformação, né, e ação na prática, que é o quê? Fazer o plantio. Porque não adianta a gente só fazer o reflorestamento se a população não está apta a receber esse reflorestamento. Porque muitas das vezes o investimento que é feito se perde, se não tem um cuidado inicial, né? Então a gente precisa mobilizar toda a população que vive ali, da importância, da necessidade desse projeto, né? Também tem uma parceria com uma escola, né, da cidade lá que vocês estão desenvolvendo esse assunto, né? Com a escola municipal, onde a gente faz
todo esse trabalho de educação ambiental, a gente já teve um início que foi muito benéfico, foi muito prazeroso a gente começar Hoje a gente já tem uma professora que faz esse projeto junto às escolas, onde a gente trabalha a parte de educação ambiental com aulas práticas voltada para criar essa conscientização, né, das crianças. E aí uma das aulas, que são várias aulas durante o ano todo, é levar essas crianças na área que vai ser o plantio e elas fazem o plantio, né, para ter essa interação, essa experiência delas. As primeiras mudas até já participaram, né, desse Já plantio, foi, né? E assim, você criar essa experiência para as crianças, você aumenta a interação, a consciência, e o resultado final é muito melhor do que a gente ficar só na sala de aula falando o que deve ser feito. Não, você levando ela para a área onde vai ser o plantio, mostrar para ela fazer o plantio da muda, isso causa um impacto muito grande, porque isso ela vai levar para o resto da vida, né? E isso faz com que aí, a médio prazo, né, você tenha uma resposta que o meio ambiente, a natureza vai te dar, o serviço ecossistêmico, né, que a natureza vem aí milhões de anos nos dando várias coisas, que chama-se o serviço ecossistêmico, que é o ar de qualidade, a água pura. A única coisa que o ser humano tem que fazer é respeitar, né? É a única coisa que a natureza nos pede. E aí é onde entra o Perdigão. Eu vou aproveitar a presença do Perdigão. Perdigão, Saltinho, o município está inserido dentro do comitê, né, da Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Exato. Ou seja, lá correm córregos até, entre aspas, pequenos em comparação ao tamanho desses 3 rios principais. Mas qual que é a importância de ter um trabalho para a recuperação desses mananciais, entre aspas, menores para o conjunto como um todo? Tem vários aspectos aí que eu queria abordar. Um primeiro aspecto é essa dedicação da Bluestone em fazer a proposta para vincular os alunos, quer dizer, o pessoal da cidade, numa ação prática. Eles não vão acompanhar todos os plantios, mas estão fazendo plantios simbólicos que a gente tem como objetivo a mobilização para a mudança de comportamento. Então, através desses alunos, a gente espera, e já tem ocorrido, a mobilização de suas famílias, dos proprietários rurais. Isso é um ponto importante. Do ponto de vista geral do município, eu tive a oportunidade de acompanhar muito, eu fiz agronomia lá na Exalc, em Piracicaba, e eu brinco, mas é verdade, eu me formei em meados do século passado, eu formei em 76, então naquela época a cultura da cana estava em franca expansão. E o que aconteceu no município de Saltinho é que, pela rentabilidade da cana para o proprietário rural, eles foram invadindo as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, porque quanto mais produção de cana, maior o retorno financeiro. E o proprietário produzindo ele próprio ou terceirizando, ele teria uma maior renda. E pela dificuldade da fiscalização, porque a legislação que fala que temos que preservar mata de topo de morro, mata ao longo dos cursos d'água, e ter reserva legal, 20% da propriedade rural tem que ter uma mata, com benefícios fantásticos para o próprio proprietário e para a população da região. Isso não foi observado. Quer dizer, a cana foi avançando e foi tomando o local, dessas matas ciliares. Exatamente. Então, a infiltração da água no período da chuva, infiltração no solo, para abastecer o que nós chamamos de caixa d'água da natureza, que nada mais é que são os lençóis freáticos, para que na época da seca a água retorne para ter uma água de superfície, né, disponível para todas as atividades humanas. Nós precisamos para irrigar a produção de alimento, para manter um hospital, para manter a população na região, as indústrias. A água é fundamental para a vida. Né? E quais as espécies de árvores, quais tipos de árvores vocês estão plantando nessa área em Saltinho? Especificamente, nesses trabalhos de restauração, a gente tem que fazer um levantamento das espécies de ocorrência natural naquela porção de terra. Quer dizer, é feito um levantamento, um estudo nesse sentido. Exatamente. No caso ali, é floresta estacional semidecidual. É bioma Mata Atlântica com uma floresta que perde parte das folhas, não todas as folhas, como caatinga. Caatinga perde 100%, perde parte das folhas
para diminuir a evaporação de água, porque no inverno tem menos água. É uma estratégia das plantas. Então a gente faz primeiro um levantamento bibliográfico, depois confirma nos remanescentes de mata da região o que está presente para fazer a proposta para a restauração. Não menos de 80 espécies de ocorrência natural são implantadas. E depois, com o desenvolvimento das matas, a gente faz o enriquecimento com o que a gente vê que teve no início mais dificuldade de se firmar. Alexandre, a gente vê que esse projeto é interessante porque ele aborda o assunto de diferentes formas. Né? Tem a questão da questão da educação ambiental, tem a questão do reflorestamento em si, só que tem um desafio, né? Uma certa dificuldade, que é a questão do convencimento desses proprietários rurais que, como o Perdigão disse, muitos ali, enfim, ainda pensam que, entre aspas, poderiam perder um pedaço da área, né? Na verdade, eles vão ganhar, né, com o meio ambiente. Vai valorizar. Né? Como é que funciona? A Bluestone chega pro proprietário de terra, aonde análise do Perdigão, ele analisa, vê aonde tem maior potencial para criar esse impacto positivo na questão da recuperação hídrica, né, para a cidade, para toda a região, e ali a gente conversa com o proprietário. A gente chega, por exemplo, ele tem a reserva legal, ele não cuidou da reserva legal dele por N motivos, a gente não está ali para apontar dedos, que isso aí ter os órgãos que cuidam e fiscalizam. A gente não quer saber, a gente quer chegar para resolver o problema. Olha, então vamos fazer o seguinte, não me importa porque você não fez, a gente pode entrar na sua área, a Bluestone paga todo o reflorestamento, né, cuidar por 2 anos desse plantio, que no caso é a equipe da Jaguatibaia, do Perdigão, que vai lá, planta e cuida por 2 anos, né? Então, assim, o proprietário ele só tem benefício, porque uma terra hoje sem água é um valor. Se ele tem água, correndo aquela água, ele vai valorizar a sua terra, sendo que ele não vai colocar dinheiro. Sem custo para ele, sem né? custo. Quer dizer, um bem, né? Uma ele reversão ambiental sem custo, né? Os proprietários rurais, eles precisam ser tratados de uma forma com esclarecimento da situação em que ele se encontra, a grande maioria deles. Porque ele está sem cobertura florestal, a área degradada e sem água, ele está agindo contra seu próprio patrimônio. E conscientizar que ele vai ter um benefício por uma iniciativa própria de uma empresa, sem custo direto, é muito importante. Então precisa ter uma aproximação com calma e mostrando que vai haver até uma valorização do seu próprio patrimônio. Que no primeiro momento o produtor ele fica meio reticente, mas depois quando ele entende a proposta, ele vê que realmente é uma sacada inteligente, né, para a questão ali, né? Exatamente. E eu tenho uma maquete dinâmica que a gente mostra o ciclo da água ao vivo, jogando água, promovendo erosão do solo, assoreamento dos cursos d'água, tudo acontece ao vivo. Quando a gente leva isso para os proprietários rurais, e essa maquete a gente apresenta para qualquer faixa etária, é só o discurso estar adequado para aquele grupo, para ter um melhor entendimento. Quando a gente mostra para o proprietário rural que a erosão do solo vai fazendo ao contrário do que foi a geração do solo, se a gente lembrar que todo o solo foi rocha. Então, num horizonte, tem mata em cima, ele tem matéria orgânica. Você vai afundando, vai tendo pedrinhas, vai ficando pior o solo até chegar numa rocha. E que se ele promove a erosão no seu solo, ele vai tirando o que a natureza levou milhões de anos para deixar um solo fértil, ele está agindo contra. Quando ele ouve dessa forma e vê a maquete acontecendo, há um potencial de sensibilização para mudança de comportamento. E isso a gente tem feito com sucesso. Alexandre, e agora, no caso de Saltinho especificamente, os proprietários rurais, né, que depois se sensibilizem com essa história e queiram participar, topem participar aí do programa, qual que é o caminho que eles têm para poder seguir? Então, a gente está fazendo esse mapeamento de quais áreas a gente vai fazer esse reflorestamento para ter esse resultado positivo dentro da bacia, né? Mas ele pode entrar em contato diretamente na Bluestone ou com a prefeitura, né, para disponibilizar, ver se a área dele se encaixa, se está dentro da bacia, né? Para ele entrar dentro do programa, ele não tem gasto nenhum. Mais uma vez, a Bluestone que faz o plantio, né? Através da contratação
da Jaguatibaia, do Perdigão, que faz o plantio e tem o acompanhamento técnico. Ele vai lá em tempos para olhar essas mudas, né? Até 2 anos, que aí 2 anos, né, ela não tem mais tanto risco de se perder. Mas eu queria falar o seguinte, é tão importante a conservação da biodiversidade, ela passa, não tem como a gente falar de conservação sem investimento. E a gente tem a sorte de ter a Blue com essa iniciativa de querer investir na conservação da biodiversidade, porque é necessário você ter investimento para que faça as ações e dessas ações você ter o resultado, o benefício, né? Então, assim, quando a gente fala, a gente que trabalha com várias espécies, né, o programa, né, de vocês que fala sobre espécies, sobre biodiversidade, e a gente tem tantas espécies ameaçadas, né, de extinção, e quando a gente tem uma saída, a saída sempre passa para a parte financeira, econômica. Por quê? Fazer conservação, independente de onde você esteja no planeta, tem custo, claro. Tem custo, tem investimento. A gente está correndo atrás, né, do impacto que o ser humano fez com as suas ações. Digam, só para a gente encerrando aqui então, comenta um pouquinho da associação, vamos supor que outras pessoas, né, que estejam nos assistindo, se sensibilizem, de repente tem uma pequena área lá que precise, né, de um reflorestamento, pode procurar a associação, ter um contato para conseguir uma informação, um meio, uma muda, como é que funciona? Sim, Jaguatibaia tem tá nas redes sociais, tem Facebook, Instagram, e é fácil, porque Jaguatibaia parece um nome complicado, é mistura, mas né? é a junção do nome dos rios Jaguari com Atibaia. Então, todos os meios de comunicação, procurar por Jaguatibaia, tem as informações necessárias. Tá legal, então. Agradeço muito a presença, José Carlos Perdigão, Alexandre Rezende. A gente o torce convite. bastante aí também, né, para o sucesso desse projeto, porque não é só para o município, mas para toda a região aqui de Piracicaba e de Campinas. Tá joia? Exatamente. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Sons da Terra.